começar aplicando uma base em toda a minha pálpebra. Hoje eu vou usar uma cor de pele, mas você pode usar a que você quiser. E o que isso vai fazer vai ser fortalecer a cor das sombras e evitar que elas se juntem aqui nas dobrinhas do olho. Depois eu vou pegar um pincel de sombra normal, redondo, achatado, ele não é muito gordinho. Eu vou depois usar um gordinho. E eu prefiro esse mais fininho para aplicar pigmentos, que é o que eu vou fazer agora. Eu vou aplicar um pigmento preto. Bem preto. Por que não está focalizando direitinho? Não sei. Mas enfim, um pigmento bem preto. E eu vou aplicar só um pouco dele. Eu vou primeiro umedecer esse pincel um pouquinho. Só um pouquinho aqui de água. E vou tirar o excesso aqui nas costas da minha mão. E vou pegar só um pouquinho desse pigmento preto. Então, só um pouquinho. E eu vou aplicar ele em toda a minha pálpebra móvel, puxar um pouquinho pro côncavo. E esse pigmento preto vai ser a minha base para as outras cores, porque eu quero que todas tenham um fundo bem preto, bem escuro. Mas eu não vou usar preto além desse, então é o meu modo de conseguir um fundo preto. Então, pressionando na pálpebra, eu vou levando essa cor aqui por toda a pálpebra móvel. Eu começo mais próximo dos cílios, inclusive perto do lacrimal, gente. E agora eu vou puxando a cor, arrastando o que eu depositei por toda a pálpebra móvel e subindo até o côncavo. Você quer trabalhar com ela um pouco rápido, porque você quer trabalhar com ela enquanto ela ainda tá molhadinha na sua pálpebra, pra você conseguir dar um formato, ao invés de ficar umas falhas estranhas nela. Aqui no final, eu vou deixar um pouco mais visível, porque acho que dá pra ver nesse olho, eu puxei um pouco mais a sombra pra fora dessa vez, e é isso que eu vou fazer, então deixei só um pouco mais visível. Pronto. Não precisa se preocupar agora em fazer um acabamento esfumado, perfeito, porque você vai resolver isso depois, por enquanto é só uma base. Com o que ficou na pontinha do pincel, eu vou passar rente aos cílios inferiores. Bem, eu vou pegar uma cor que é um roxo bem quase preto, mas é roxo, vou fazer um swatch aqui. É um roxo cinzento. Aqui dá pra ver melhor que é roxo. Bem, é um roxo cinzento. E eu vou aplicar com o pincel de sombra mais gordinho, pegar aqui na barriga dele. E eu vou aplicar essa cor em toda a pálpebra móvel. E por causa dessa base preta que eu coloquei antes, ela realmente vai parecer bem mais preta. Então, depositando a cor na pálpebra móvel. Como eu tô trabalhando com uma sombra escura, eu ainda não passei corretivo, e é porque eu sabia que ia cair esse montão de sombra aqui. Porque com sombra escura e ainda por cima solta, como é aquela primeira que eu usei, era 99% de chance de cair. Agora, com o que sobrou no pincel, eu vou jogar no côncavo. Com a ponta do pincel mesmo, não tô fazendo encaixe e puxa, é a ponta do pincel que eu tô usando. Côncavo e até o comecinho, até o lacrimal. Desse formato mais arredondado. Agora, eu vou pegar meu pincel de esfumar, o fofinho. Vou encaixar aqui no comecinho e fazer movimentos circulares bem suaves, quase sem tocar a pele, bem suaves. E movimentos circulares curtos pra cima. Encaixando aqui pra poder esfumar. Então já vê como esse lado aqui, ó, já tá uma transição mais suave pra minha pele do que esse. Agora movimentos de encaixar no côncavo e fazer movimentos de vai e vem pra cima. Como se fosse limpando o para-brisa. Agora que eu já dei essa esfumada, eu vou pegar uma sombra que é um verde muito escuro. É um verde quase preto de novo, porque a graça desse visual é que todas as cores lembram preto e tem a base em preto, mas elas não são preto, então elas não ficam tão duras. É uma diferença muito sutil,
mas que faz diferença no modo como as cores ficam na pele. Fica menos duro, assim, menos pesado. Eu vou usar um pincel que ele é meio que... ele se encaixa bem no côncavo, mas ele é um pouco mais quadradinho, por assim dizer. Eu vou de novo aplicar molhado, porque essa cor aparece mais molhada. No caso, essa sombra particular que eu tenho. Mas você não precisaria usar essa aqui necessariamente molhada. Então, molhei um pouquinho, tirar o excesso aqui. E eu vou pegar a cor bem aqui, na pontinha do pincel. Tirar o excesso. E com esse mesmo paninho, eu vou fazer um ângulo aqui, pra me ajudar a guiar um pouco e evita também aqueles pedacinhos caindo. Então, encaixo aqui e eu vou fazer movimentos circulares crescendo só no côncavo. Então, movimentos circulares, crescentes, em mais ou menos 2/3 do côncavo. Então, fazer aqui no cantinho. Agora, essa cor é meio complicada aqui, no caso a minha sombra, de esfumar, porque eu tenho que ir bem aos pouquinhos pra ela não parecer lamicenta. Então, o que eu faço é encostar muito de leve o pincel na minha pele, fazer movimentos de vai e vem, trazendo ela aqui pra se juntar com o resto. E ficou, então, só o fundo desse verde com um pouco mais de puxado aqui na sombra. Agora, eu já vou aplicar minha iluminadora para poder mesclar melhor essas cores. E, no caso, estou usando um prata. E vou usar um pincel chanfrado só para facilitar a colocar rente à sobrancelha. Então, colocar bem aqui debaixo da sobrancelha. E depois mesclar para baixo. Então, eu coloquei com o pincel assim e eu deito ele. Depois de colocar a iluminadora, eu vou voltar pro meu pincel de esfumar e mesclar mais essas cores. Pronto, agora eu vou tapar o meu verde escuro, pra ele não cair. Ai, essas sombras soltas vivem caindo quando deixo aberto. Eu vou pegar um lilás muito bonito, um lilás clarinho, com um pincel menorzinho de detalhes. Vou pegar só um pouquinho desse lilás, só um pouquinho no pincel. Isso aqui é até demais. Tirar um pouquinho. Vou colocar no lacrimal. Mesclando bem. E vou pegar só um pouquinho de novo. E vou colocar rente aqui a raiz dos cílios, no meio da pálpebra móvel. E fazer movimentos de vai e vem para mesclar. Isso vai iluminar o olhar de um jeito totalmente diferente. Pronto. Agora eu vou aproveitar que eu já tô com esse pequenininho, vou pegar aquele meu roxo escuro e passar aqui debaixo. E é basicamente isso pra sombra. Agora, você poderia delinear os olhos, mas na minha expressão visual, eu pensei mais em só delinear eles por dentro. E eu vou usar um delineador em gel pra ficar com um preto bem forte. Não use delineador líquido dentro da linha d'água, só se for em gel. Então, vou pegar aqui com o pincel chanfrado e vou passar na linha d'água de dentro. De dentro, mas de baixo e de cima. Agora, eu vou passar minha máscara. No caso, não vou curvar, porque eu tô usando uma máscara nova que já é pra curvar. Por isso, não, se vocês quiserem resenha, eu acho que eu vou fazer uma resenha porque é interessante essa máscara que ela dá Avon. E ela realmente curva os cílios sem a necessidade do curvador. E eu amo meu curvador, então pra eu ficar contente com uma máscara curvadora é raro. Eu gostei muito dela. Dá pra ver nos cílios desse lado que eles realmente ficam bem curvadinhos com essa máscara. Agora eu vou caprichando meu corretivo pra esconder aqui a parte que caiu e já volto. Agora, para o rosto, por sinal eu mudei a posição da câmera, então não tenho certeza de como vai estar a iluminação, então desculpa. Eu só passei, na verdade, não é bem um blush, é mais um pó iluminador rosado, só para não deixar a cara assim muito agora, sem então, os lábios que fiz, eu delineei eles com um lápis, que é um rosado quase do tom da minha boca, e eu usei um batom vermelho rosado, e eu adoro esse tom desse batom.
Então, logicamente, se você quisesse um visual menos chamativo, menos gótico, não sei como explicar, você poderia, logicamente, usar um batom rosado. Eu acho que um rosado meio pêssego ia ficar muito bonito, acho que ia complementar bem. Mas eu decidi com esse mais vermelho. Por sinal, eu vou fazer um vídeo como fazer uns lábios vermelhos, então não se preocupem com isso. Tinha um, mas eu tirei, por causa de não tava muito decente aqui, não. Mas enfim, mas no caso eu acho que fica muito divertido os lábios vermelhos. Sem contar que por eu ter usado roxo e verde, ao invés de só o preto, fica mais suave a combinação. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Críticas, comentários construtivos, etc, etc, etc. Aqui embaixo, junto com qualquer outro comentário, todos os nomes dos produtos usados, assim, porque eu não comento normalmente no vídeo. Então, todos os nomes, cores, etc, marca, aqui embaixo também. Muito obrigada por assistirem, por tudo e tchau!